Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você nos acompanhar semanalmente através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Jesus, Vida e Obra. Hoje, na lição de número 4, o tema será Histórias Inesquecíveis. Quando estamos na escola, observamos tanto nas atividades que o professor passa, quanto nos livros, os exemplos do conteúdo ali proposto. Seja um cálculo de matemática ou um exercício de língua portuguesa, que serve como orientação, podemos assim dizer, para uma melhor compreensão daquilo que está sendo passado. Outra experiência que temos desde criança são as fábulas, que nos trazem muitas histórias que têm como objetivo nos ensinar uma lição ou nos ajudar a compreender algo na vida. Ilustrar é uma das melhores formas de transmitir um ensinamento. Na cultura oriental, são muito usadas as parábolas, ilustrações e histórias. Jesus fez uso delas como ferramenta de propagação da palavra da vida. O vocábulo parábola, termo originado da palavra grega parábole, por derivação significa pôr as coisas lado a lado. E se assemelha à palavra alegoria, que por derivação significa dizer as coisas de maneira diferente. O doutor Augustus Strong, notável teólogo batista, comenta: no que tange as parábolas de Jesus registradas nos evangelhos, tanto a supervalorização como a supersimplificação devem ser evitadas na interpretação das parábolas. As parábolas de Jesus visam iluminar o ouvinte, apresentando-lhes as ilustrações que possam concluir por si mesmo, e neste caso, com a ajuda do Espírito Santo, a absorção das verdades espirituais do texto. As verdades assim apreendidas fixam-se na mente e no coração mais facilmente. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 3, parte A, e versos 10 e 11. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais uma vez estudar a Tua Palavra. Nos orienta através do Teu Espírito Santo, ilumina a nossa mente para que possamos compreendê-la melhor, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. As parábolas, seu principal método de ensino, eram narrativas especiais que Jesus usava para transmitir verdades espirituais através de comparações. Embora Jesus não seja o inventor do ensino por meio de parábolas, algo que era comum, veja bem, entre os professores judeus, o uso que fez do método ultrapassou em muito todos os outros mestres do seu tempo, tanto na eficiência como nas profundidades das verdades bíblicas. Este método de ensino obrigava aos ouvintes a pensar e a meditar sobre o assunto. Nesta lição, aprenderemos um pouco sobre as ilustrações que Jesus contou para revelar as verdades profundas do reino de Deus. Estudaremos as estruturas das mais conhecidas parábolas e sua aplicação para os nossos dias. A primeira parábola que encontramos no Novo Testamento, dita e explicada por Jesus, é a parábola do semeador.
Você pode encontrá-la em Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 23. Ela nos diz que ele saiu a semear e parte das sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde rapidamente as sementes germinaram. Mas como não tinha muita terra para firmar suas raízes, ao sair o sol, as queimou e secou. Outras caíram em meio a espinhos, e os espinhos as sufocaram. Por fim, outra caiu em boa terra, germinou e deu muito frutos. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos 10 a 11, versículo 13 e versículo 18. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Os discípulos ficaram impressionados pelas diferentes reações das pessoas pela forma como Jesus se reportou ao povo, porque muitos que ouviram a mensagem proferida por ele naquele dia saíram sem entender nada. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, as parábolas são histórias tiradas da vida diária para descrever e ilustrar certas verdades espirituais. Sua singularidade consiste em revelar as verdades aos espirituais e, ao mesmo tempo, ocultá-las aos incrédulos. A parábola pode, às vezes, demandar uma decisão da pessoa. Já o comentário da Bíblia Diário de Viver diz que, quando Jesus falava em parábolas, não estava ocultando a verdade dos buscadores sinceros. Os que eram receptivos à verdade espiritual compreendiam as ilustrações. Para outros, não eram a não ser histórias sem sentido. Por isso, para os crentes, esta parábola não precisa de muito esforço para compreender, já que o próprio Cristo deu sua explicação. As primeiras sementes que caíram pelo caminho representam o coração daqueles que ouviram as boas novas e não as compreenderam nem acolheram. Então vem o maligno, ou seja, as aves, e leva aquilo que foi semeado. Você vê isso no verso 19. As sementes que caíram em solo rochoso são os que receberam com alegria a mensagem, mas por conta da perseguição e angústia deste mundo, logo a abandona. Você vê isso nos versos 20 e 21. Os ensinos aqui descritos nos permitem aplicar aos que se mostram inconsistentes, nominais, sem raízes profundas, instáveis, vulneráveis e que jamais pagariam o preço pelo Evangelho. Nem muito menos, por assim dizer, estariam dispostos a dar a sua vida por ele. As que caíram em meio aos espinhos são os que ouvem a palavra, mas a preocupação com este mundo e a sedução das riquezas o sufocam, tirando o seu alvo, tornando-os infrutíferos. Você vê isso no verso 22. São aqueles cujos corações ainda estão fascinados e ligados à realidade e demandas deste mundo. Por fim, aos que caíram em boa terra são os que ouvem a palavra e compreendem, e assim dão bons frutos. Você vê isso no verso 23. Estes são os salvos e redimidos verdadeiramente por Cristo. Imediatamente após a parábola do semeador, Jesus lhes contou uma outra parábola, versículos 24 ao 30, que falava sobre um homem que semeou boa semente em seu campo.
Mas ao anoitecer veio o seu inimigo e semeou joio no meio de seus trigos. Ao produzir o fruto, apareceu também os joios, e seus servos propuseram que fossem arrancados. Mas o Senhor não deixou que fizessem isto, pois, ao tentar arrancá-los, poderiam também arrancar os trigos. Então disse-lhes que esperassem a colheita, pois no dia da colheita diria a seus ceifeiros para ajuntar os joios e os queimar, e que os trigos fossem recolhidos e postos em seu celeiro. Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Depois de despedir as multidões, Jesus volta para a casa de Simão e André. Estando a sós com os discípulos, eles perguntam a explicação da parábola do joio e trigo. Como estava preparando-os para continuar a sua obra, ele dá a explicação, pois eles precisavam compreender tudo. Segundo o Russell Shedd, a parábola do joio é tecnicamente uma alegoria, pois não ensina só uma verdade. Preste atenção, em seu conjunto total. Cada pormenor representa alguma coisa. Já o livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento diz que a questão tratada aqui é a coexistência de lealdades verdadeiras e falsas para com o reino, e tem como verdade central de que o reino de Deus tem um rival no domínio fraudulento do inimigo, e a distinção, podemos assim dizer, entre eles só será feita nos últimos dias, no caso, no escatom. Segundo este autor, haverá uma mistura de mal e bem durante o intervalo, com uma separação escatológica definitiva. Podemos ver que esta parábola é interpretada mais adiante por Jesus, nos versículos 36 ao 43. Ele começa explicando o que significa cada elemento. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, verso 37. O próprio Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os servos de Jesus. Os salvos, o joio, são os filhos do maligno, você vê isso no verso 38. Os ímpios. O inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Versículo 39. Então, ele explica o contexto da história, versos 40 ao 42, dizendo que assim como o joio é colhido para ser lançado no fogo, assim será no fim dos tempos, com todos os que praticam a iniquidade, sendo lançados na fornalha acesa, ou seja, ardente, verso 50. Já os justos resplandecerão no reino, ou seja, no celeiro de seu Pai, o lar celestial para todo sempre. Nesta parábola podemos compreender o motivo de vermos tantas pessoas que aparentam ser regeneradas, mas que, na verdade, são joios em nosso meio. Não é fácil para nós distinguirmos aqueles que são pecadores em processo de santificação daqueles que são ímpios, disfarçados, demonstrando sua verdadeira natureza. Por isso, precisamos tolerar com paciência os injustos, pois no grande dia o Senhor da seara dará a recompensa de cada um. A expressão reino dos céus ocorre 33 vezes em Mateus. O reino de Deus ocorre 4 vezes em Mateus.
14 vezes em Marcos, 32 vezes em Lucas e 2 vezes em João, 6 vezes em Atos, 8 vezes nas cartas de Paulo e 1 vez em Apocalipse. O reino dos céus e o reino de Deus são variações linguísticas da mesma ideia. A língua judaica frequentemente colocava um termo apropriado no lugar do nome da deidade. Na parábola do joio, assim como em muitas outras, vemos a expressão "o reino dos céus é como". Essa frase se repete inúmeras vezes, podendo estar explícita ou implícita, mas a verdade é que todas as parábolas de Jesus falam sobre o reino dos céus. Cristo sabia que se falasse diretamente à mente humana, dificilmente entenderia, você entende? Ou teria uma noção de como realmente é o lar celeste. Você pode conferir isso em João capítulo 16, verso 12. Então Jesus usa as parábolas para dar uma ideia de como é o reino de Deus. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos 51 ao 53. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, todas as parábolas em Mateus capítulo 13 refletem uma polêmica contra os judeus, que depois de rejeitarem o rei, continuavam a adotar um sistema religioso superado, em oposição à verdade. O judaísmo foi representado pelo joio e coexistiria com a verdadeira manifestação do reino até a implantação definitiva deste sobre a terra. Os leitores de Mateus são, assim, informados da nova fase que Deus iniciava em seu programa do reino. E são informados também, veja bem, de que os discípulos capazes de absorver novas verdades sobre o reino se beneficiariam tanto das esperanças messiânicas do Antigo Testamento quanto das novas verdades sobre o reino no panorama da história apresentada pelo rei. Desta forma, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é o tema central da pregação de Jesus, segundo os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A proclamação do reino por Jesus seguia a pregação de João Batista. Só que nos ensinos de Cristo, a mensagem do reino tem uma amplitude eterna. Jesus anunciava o reino. Você pode conferir isso em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Não simplesmente como uma realidade que está para realizar-se em um futuro escatológico, mas também como uma realidade que já se fizera presente em sua própria pessoa, vida e ministério. Quão maravilhoso é para nós sabermos que Deus se importou em nos explicar sobre o seu reino, sobre as coisas que outrora nos eram ocultas, mas que pelo seu Espírito Santo nós as compreendemos. É maravilhoso saber que Deus quis compartilhar conosco parte de seu conhecimento eterno. Maravilhosa é a graça de Deus, que pelo seu precioso amor não apenas nos dá o conhecimento do reino, mas nos chama a fazer parte dele, mesmo não sendo merecedores. Ao concluir, é importante lembrar que os evangelhos narram que milhares de pessoas
os seguiam no deserto, nos montes e ao longo do mar. Muitas estavam sedentas por ouvi-lo pregar, ensinar e falar as coisas de Deus. Outras, no entanto, estavam apenas buscando ter algo que pudesse incriminá-lo, acusá-lo, desacreditá-lo. O que se pode observar é que, diante da rejeição da nação, principalmente na pessoa dos seus líderes, Jesus apropriou-se de um método, podemos assim dizer, de ensino, com vistas a preparar seus discípulos para as novas condições sob as quais o programa divino do reino iria operar, sem, contudo, revelá-lo aos incrédulos. Pois bem, olhando para a parábola do semeador, você entende que tem sido qual tipo de semente? Já parou para pensar? Você é aquela que recebe a palavra da verdade e logo a abandona por conta das coisas desse mundo? Ou, quem sabe, você é aquela que foi semeada em terra boa e produz bons frutos? Que frutos você tem produzido? Como se sente ao saber que Deus compartilha ou compartilhou com você as coisas do seu reino? Deus te chamou não para viver para sempre neste mundo, lembre-se disso, mas para ter uma vida eterna ao lado dele. Então, não perca, podemos assim dizer, o alvo, como muitos têm feito. Agarre-se ao Evangelho, agarre-se em Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode acessar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever esta lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi Histórias Incríveis. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem, participam do canal, mas não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa que prega a genuína palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até a próxima lição. Nos vemos em breve. Deus te abençoe. Fique na paz.